Então, hoje o assunto é sobre abuso sexual na infância e as suas consequências na vida adulta. A introdução ao nosso assunto de hoje. Por favor, pastor Zéza, fique à vontade. E quero cumprimentar todos, dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês desse debate. Como terapeuta, a gente se depara com essa condição de abuso sexual cotidianamente. E o Hudson me pediu para introduzir essa palestra de uma forma bem simples, sem muito rodeio e sem tomar muito tempo. O abuso sexual é a ação de uma pessoa que, se valendo da sua relação de afeto, de vivência, obriga uma criança ou um adolescente a atos eróticos ou atos sexuais, não tem condições de discernir, consentir ou resistir a essa investida do adulto, a essa investida da pessoa de uma forma agressiva, né? Eu digo agressiva, não violenta, mas agressiva porque a violência, o abuso sexual é uma violência. Uma garota que o avô a induzia a manipular seus órgãos genitais, alegando que isso era uma coisa comum, carinhosa entre pessoas da família. Isso sempre vai ser uma violência psicológica que vai durar por muito tempo na vida da criança, na vida do adolescente. Então, em síntese, sintetizando, isso é o tal do abuso sexual, da violência sexual contra a criança, contra o adolescente. Pastor Gessé, na sua experiência, ocorre esses abusos mais com meninas ou com meninos? E por quê? Boa noite a todos. Foi muito boa, muito bem colocada a palavra do pastor Oséza, né? Mas os casos que eu tenho tem chegado até mim, tem sido mais de meninas. Érica, bem-vinda, você está a primeira vez aqui conosco, é uma honra muito grande. Você, como psicóloga, qual é o perfil do agressor? O abusador, ele pode ser qualquer pessoa, ele não tem, né, assim, uma característica. Geralmente, são pessoas do ciclo familiar mesmo, pessoas que não levantam nenhuma suspeita, amigos muito próximos, parentes, né? O que mostra mais acontece mais são estes os casos. Pessoas muito próximas e que não levantam suspeitas. Eu já quero emendar numa outra pergunta, Érica, é o seguinte: será que ele é considerado uma pessoa doente? Minha participação é mais como vítima. Apesar de eu ser psicóloga, mas eu sofri o abuso na infância. Então, eu trabalho em outras áreas, não tanto na área clínica, mas pela experiência que eu tive de vida mesmo, a gente vê, na maioria dos casos, o abusador ele foi abusado, né? Pastor Oséza, por gentileza. Eu só pedi a palavra aqui para complementar lá a pergunta do Gessé, que foi feita para ele, sobre a questão de se as vítimas são mais homens ou são mulheres. Na realidade, eu vou até citar também hoje eu sou terapeuta porque eu também sofri abuso, né? Eu tive que ser ajudado, né? Então, assim, realmente os homens têm mais esse tabu de falar, de se expor. Comentando aí o que a Luísa, né, ela falou sobre a questão do perfil do abusador, ele normalmente são pessoas muito próximas, são vizinhos, principalmente parentes, e, em geral, esse é um dado bastante interessante que ela colocou, a questão de que o abusador, em geral, ele sofreu abuso na infância. Eu queria fazer uma pergunta para a Diná. Diná, bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Sim. Você, com a sua longa experiência como professora, uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui. Por exemplo, a mídia está povoada aí de músicas sensuais, não é? É o Tchan, a Gretchen, isso para falar dos antigos, sem falar dos atuais. E aí
acaba tendo uma sensualidade das crianças diante do espelho, com as amiguinhas, nas festas de aniversário, existe aquela sensualidade toda, imitando os adultos. Mas, pergunto, é possível haver sensualidade sedutora por parte das crianças em relação aos adultos, ou isso não tem nada a ver? A responsabilidade é 100% dos adultos. Como é que você vê isso no seu conceito? Olha, acontece sim, dependendo da idade dessa criança que você se refere, interfere sim. Hoje a mídia colabora muito para que isso aconteça. Como você estava dizendo, os casos dessas danças eróticas, que desde pequenininhas eles já aprendem, então isso interfere sim. Agora, outra coisa que eu notei também, que acontece muito, dessas vítimas se sentirem culpadas, apesar de vítimas, elas sentem a culpa, o que torna o peso ainda pior sobre elas. Então, isso é algo que eu tenho observado e que é muito grave. Além do que sofreram, ainda tem a culpa com peso adicional sobre elas. Qual a sua opinião, Paulo Correia, sobre esse assunto? A primeira questão é pensar o que é sedução. Sedução é uma atração que alguém ou até alguma coisa exerce sobre alguém. Quando a pergunta que você coloca, eu acho que pressupõe uma sedução proposital com a finalidade de atrair alguém para uma experiência sexual. Eu acho que isso não pode ser imputado à criança. A sexualidade, a consciência da sexualidade que envolve o outro especificamente para a experiência sexual, começa ali na pré-adolescência. No caso de imitar artistas que hoje você citou, por exemplo, é uma imitação. Pode ser até uma erotização, mas não é uma erotização consciente da criança, com que ela visa atrair um adulto para uma experiência sexual. Isso pode começar da adolescência em diante, e aí a coisa é mais complexa. Certo. Pastor Jessé. Eu concordo plenamente com o Paulo Correia. Por sinal, esse é um dos dilemas da criança não falar que foi abusada. Porque na cabeça dela, incutido, ela acha que ela foi a culpada, que ela que seduziu o adulto que abusou dela, né? Então, por causa disso que muitas crianças acabam se calando, porque elas acham que elas são as culpadas de ser abusadas. E ela... Professora Terezinha, qual a sua opinião? Bem-vinda, Terezinha. Não que a culpa seja dela, porque o adulto, na história, o adulto que tem que, ter consciência. Só que, geralmente, é jogada a culpa nela. Que eu tive casos de alunas que a própria mãe culpou a menina. Assim, a própria mãe? Culpou, porque o padrasto abusou. Sim. E a própria mãe colocou a culpa na própria filha, dizendo Sim. que a culpa é dela por andar com shorts curtos diante dele, não sei o quê, porque ele é homem, e assim, situações. Claro, a gente sabe que ele é o adulto na história, e ele tem que ter consciência disso, né? Então, há casos que ela se cala, porque ela sabe já que vai ser julgada por aqui. Tem um momento certo para conversar com os filhos, com as crianças, a respeito de sexo, sobre a sexualidade? Eu acredito que vai partindo da própria curiosidade da criança. À medida que vão surgindo as perguntas, a gente pode ir, então, explicando, né? À medida que elas começam também a entender. Então, partindo daí, da curiosidade delas também. E, de repente, se a gente começa a falar coisas que elas ainda não entendem, pode ser que fique mais complicado, né? Gere mais dúvidas.
Quais são os erros dos pais nesse processo do abuso da infância, na infância? Eu acredito que os pais eles têm que estar atentos. Muitas vezes as crianças dão sinais, elas demonstram não gostar de determinadas pessoas, ou às vezes não quererem entrar em contato também com determinadas pessoas, e muitas vezes a mãe ou o pai forçam ainda, né, a deixar a criança. Então, são sinais que elas estão demonstrando que alguma coisa está acontecendo e precisa que os pais estejam atentos quanto a isso. Tem muitos que acham que não acontece nada. Às vezes, a gente vê em prédios, né? Pode acontecer de levar a criança para a escada, por exemplo. Então, tem que ter a atenção dos pais o tempo todo ao comportamento da criança, a reação dela, o que ela chegou em casa, como é que ela se comportou. Então, tem que estar atenta a isso também. E mesmo dentro de casa, com quem a criança fica, qual que é o comportamento dela. Pastor Zésa, qual a sua opinião a respeito da responsabilidade dos pais nesse contexto do abuso? Muitas vezes eles não acreditam nos filhos, muitas vezes eles realmente culpam a criança, principalmente a mulher, como é o caso que foi colocado pela Terezinha, a questão de um segundo casamento. A mulher vem para uma outra relação, ela tem uma filha, em geral, essas meninas, elas tendem a ter esse comportamento de usar a roupa curta, isso e aquilo, e aquele camarada que está dentro da casa ali não é o pai biológico dessa criança. Então, ele invade isso e muitas vezes ele nega a mãe. Uma das dificuldades que as pessoas têm é de acreditar na criança. Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Quando o irmão de Davi, quando o filho de Davi abusou da própria irmã, o que foi que Davi fez? Nada. Ficou por isso mesmo. Uhum. E isso acontece demais. Então, os pais são muito omissos. Eu já atendi caso aqui, atendi um caso de uma garota que ela foi criada na igreja, eu citei o caso que mencionei o que aconteceu com ela, desde os 8 anos até os 15 anos de idade, ela foi abusada pelo avô. É interessante a sua colocação. Eu queria perguntar para o Paulo Corrêa, a quem recorrer em caso de abuso, em se percebendo um abuso dentro da família? Eu acho que meu conselho seria: procura um profissional de psicologia para buscar, porque é uma situação delicada. Tem que ouvir a criança e tem que também dar direito ao suposto agressor para que se explique. Mas eu não sei, os terapeutas podem falar melhor sobre isso, esse confronto é complicado. No caso do avô, por exemplo, desse pai, né, que o pastor Zésa falou, é difícil para o filho confrontar o pai, e sendo ele um líder religioso, por uma questão tão delicada como essa. Então, talvez os pais, logo que a filha ou o filho conte alguma coisa que eles percebam que há, meu primeiro conselho: busque o auxílio de um profissional para que ele te ajude a agir, porque é uma situação bastante complexa, né? Bastante. Se não for possível isso, e se tiver, claro, evidências claras de que houve o abuso, aí eu acho que tem que buscar a segurança pública. Certo, Né? certo. Buscar a segurança pública. Mas o primeiro passo, ao meu ver, seria buscar um profissional de psicologia, de psicoterapia, para ajudar a conduzir essa situação. Agora, é claro que você é um professor na escola, aí tem que comunicar a direção da escola, falar e trazer o professor para conversar sobre isso. É claro também que não se pode também esquecer que a criança ela fantasia bastante, né? Tem que saber discernir entre o que é a realidade e o que é a fantasia da criança. Às vezes ela ouviu falar também na questão de abuso, porque hoje o assunto está na mídia, está na internet, e dependendo da idade ela pode ter contato e ela pode também estar fantasiando, dando a alguma atitude de alguém já uma conotação de abuso sexual. Então é preciso, claro, ter essa prudência para discernir. E aí que um profissional vai ajudar a estabelecer essa fronteira.
Gente, eu estou fazendo perguntas aqui, mas todos vocês têm total liberdade para perguntar, para comentar, para discordar, para dar as suas opiniões. Ele não seduz um adulto, né? O pedófilo, ele é a doença mesmo dele, porque nós convivemos, muitas vezes, mais do que os pais, porque os pais ficam o tempo todo no serviço, chega e não dá muita atenção, e nós estamos ali mais de 4 horas com a criança, né, com o adolescente. Então, a gente percebe. Então, é uma coisa, assim, que é até difícil, realmente, para nós, né, da educação, chegar para a família e comentar sobre essas coisas. Parece que existe um pacto do silêncio. Primeira coisa é a questão da ameaça. A criança que é vítima do abuso, muitas vezes ela é ameaçada pelo abusador. Então, ou ela é seduzida por presentes, enquanto ela satisfazer aquele prazer, ela ganha coisas, e ela não pode falar com ninguém, senão ela perde. A criança pode ser ameaçada pelo abusador se ela falar alguma coisa, ele fazer algum mal à criança ou alguém da família. Então, a criança tende a proteger. E, em alguns casos, o sentimento de culpa da própria criança por achar que ela é responsável por aquilo, ela silencia. E tem alguns aspectos que a criança quer proteger o abusador. Na dúvida de ter sido ela a ter seduzido, apesar de que, como a gente colocou aqui, a criança não tem essa erotização, ela não vê o adulto com a intenção de se oferecer eroticamente, mas ela tem um sentimento que, às vezes, ela causou aquilo. E aí, o que acontece? Ela protege o abusador. Ou, muitas vezes, ela transfere essa responsabilidade. Então, existem vários fatores que levam a esse silêncio. O sentimento de culpa, a ameaça do abusador, os presentes que ela ganha. Existe uma série de fatores que levam a esse silêncio. Porque existe uma vergonha muito grande também de falar sobre o assunto. É muito complicado. Até que ela descobre que aquilo que ela sofreu foi um abuso, né, que alguém também já comentou aqui, e depois ter que falar sobre isso é muito difícil. Eu mesma, como vítima, posso afirmar que isso é muito complicado. Eu só vinha falar sobre o que aconteceu comigo, eu já tinha mais de 40 anos, aconteceu na minha infância, eu não tinha coragem de contar para ninguém, né? Não contei para meus pais, só vinha contar quando eu tive um câncer, porque aí eu senti que isso era um sintoma. Então, eu tive coragem de ir procurar, né, uma terapia específica para isso e vir a contar. Então, é muito difícil para a criança falar sobre o assunto. Paulo Correia. E agora, recentemente, saiu uma outra notícia, uma pesquisa na França, os que vocês leram, né, sobre a Igreja Católica nos últimos 50 anos, e foi descoberto por uma comissão que estudou o assunto, que na Igreja Católica na França houve mais de 300 mil abusos de crianças pelos padres ao longo desses 50 anos. E, segundo a notícia, isso ainda não é o total das crianças que sofreram abuso sexual por parte de padres. Então, ligado a isso, Júlio, também uma outra questão, o pedófilo deve ser tratado como um doente ou é um desvio de comportamento que deve ser simplesmente reprimido duramente. É uma outra questão que eu não sei se entra na discussão agora ou depois, só estou levantando. Não, pode entrar agora. Vou passar até para o pastor Oséias essa questão. Por favor, pastor Oséias, é uma doença, o que é o perfil do abusador? Olha, a experiência clínica, e eu vou falar sobre a experiência clínica, se trata, como já foi mencionado aqui, em geral, via de regra, tá? Pode haver a exceção, assim, eu particularmente não conheço, mas pode haver a exceção. Em geral, o abusador foi abusado na infância, tá? Isso desencadeia um processo psicológico e ele acaba, numa determinada idade, começando a ter essa atração por crianças. Uma outra coisa, só para terminar, Judson, eu acho que a igreja ainda, eu não vi nenhuma igreja ainda que tenha uma teologia da infância, uma compreensão,
uma visão teológica sobre o que é a infância, né? Então, a igreja também não tem uma visão ainda do que é a criança na igreja e de de construir uma teologia da infância, que eu acho que a Bíblia vai ter bastante coisa a dizer sobre isso. Quando ela começar a pensar sobre isso, Judson, ela vai começar a poder ajudar nesta área do abuso infantil também. Eu acho que você mexeu num ponto interessante. Os cultos infantis é mais para se livrar, os adultos se livrarem dos seus filhos para poder assistir o culto de uma forma mais cômoda, né? Então, os cultos infantis são os redutos dos traquinas, né? dos peraltas, para que eles possam deixar os adultos mais à vontade. E me deleitando nas opiniões de vocês, é sempre bom, é muito rico a gente ouvir pessoas iluminadas por Deus dentro de assuntos pertinentes ao nosso dia a dia aí. Isso lá na fase adulta, né? Ela pode se envolver em relacionamentos ruins, abusivos, pessoas que não a valorizam, então ela está sempre buscando ser aceita, ser amada. Pode também acontecer de desenvolver vícios, né? E algo que eles, assim, que pode acontecer também, uma sedução inconsciente. A mulher, né, pode vir a se tornar uma pessoa que seduz. Inconscientemente, ela tem vai para esse lado, né? Na fase adulta, digamos assim. E curiosidade sexual na infância pode acontecer também. Como nós já falamos, a culpa e a vergonha, que é muito grande. Na adolescência pode acontecer de esconder o corpo, de também não querer contato físico, além de tanta coisa que acontece no casamento, na vida sexual, não consegue, né, ter até mesmo relação sexual, e tantas coisas, tudo depende, essas sequelas, elas vão depender também da frequência com que aconteceu o abuso, quem foi o abusador, então tudo isso são pontos a serem levados em consideração, né? O que é interessante, normalmente o abusador é homem e a vítima geralmente é menina, né? É muito difícil numa outra transversalidade como a abusadora mulher e a vítima menino. Isso é um caso mais raro. Alguém saberia explicar o porquê disso? Isso aí, essa informação aí não é muito correta, não, pastor. A pedofilia feminina é mais comum do que a pedofilia masculina. É verdade. A questão é que a pedofilia masculina deixa sequelas físicas e psicológicas, e a pedofilia feminina não, mas ela acontece. Eu tenho mais índice de pedofilia feminina, mulheres que foram abusadas por mulheres na infância, meninos que foram abusados por mulheres na infância e que acontece ainda hoje e que não vai a público, por quê? Porque não deixa uma sequela, vamos dizer assim, de violência tal qual a pedofilia masculina. Temos que ser igreja de mudança, de transformação, de construção ou de reconstrução do indivíduo. E aí me leva a uma questão que eu vou ter que discordar um pouco de vocês, Judson. A questão do papel da igreja. Eu tenho medo, às vezes, de que a gente cobre tudo da igreja, que a igreja seja capaz de fazer tudo. Eu insisto nisso. Acho que a igreja ela tem um papel de pregar o evangelho e, claro, tratar o ser humano integralmente à luz do evangelho, mas eu acho que a igreja tem que reconhecer o seu limite de atuação. Muito bom, Paulo. Diná, tem algum comentário a fazer? Fica à vontade. Não, eu só queria perguntar para o pastor Oséias ou para o pastor Paulo se, em sendo uma tara, a pedofilia, isso se dá, então, no espírito ou na alma? Que aí responde também o que o Judson falou. Boa pergunta. Eu vou deixar o pastor José por último, que ele tem experiência de ser psicoterapeuta também, mais do que a minha. Eu vejo hoje, Diná, o ser humano, eu não diferentemente do pastor José, eu sei que a teologia ensina isso, eu não gosto muito de dividir o homem em corpo, alma e espírito. Mas se a igreja é inclusiva, se a igreja é de inclusão,
ela aceita todos e ela deve aceitar todos, logo, quem aceita assume a responsabilidade de quem está entrando ali no contexto da igreja. Eu acho que não se pode aceitar, por exemplo, uma pessoa que está passando fome, aceita uma pessoa que não tem nada em casa para comer, nem osso, não tem dinheiro nem para comprar osso. Então, são essas assistências, sabe, que precisam ter mais relevo dentro do contexto. Está sendo ótimo, agradeço a oportunidade, né? Agradeço por esse momento que tivemos aqui, espero ter podido acrescentar alguma coisa. Então, obrigada. Um abraço para todos e é um aprendizado muito, muito bom, muito rico estar com vocês. Uma honra muito grande para nós recebemos vocês aqui. Tem outro tema já? Qual vai ser o debate do próximo? Ainda não. Se você quiser sugerir, Adriana, fique à vontade. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Beijos. Boa noite, Elizabeth. Um abraço, Beijo. tudo de bom.